Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite para todo mundo que está aí estudando para o concurso do TSE Unificado. Galera, o que eu vou falar hoje com vocês provavelmente vai aparecer em duas questões da sua prova. A gente vai falar sobre as pegadinhas, sobre tudo que é mais cobrado. Presta muita atenção nessa metodologia que eu trago para vocês. Eu sempre mostro que tem mais chances de aparecer na sua prova. E a gente vai ter uma live sobre os artigos mais importantes. Tem muito aluno meu que adquiriu meu pacote de legislação para o TSE. Os artigos mais importantes, eles são muito e muitíssimo importantes, porque eles respondem 83% das questões de prova. Como eu respondi todas as questões do país, de todos os concursos, sobre direito eleitoral dos últimos anos, eu sei te falar especificamente quais são os artigos que têm mais chances de aparecer na sua prova. E eu vou te explicar esses artigos e ainda vou trazer exemplos, porque você entende muito mais quando você tem um exemplo. A lei é difícil de ser compreendida, então eu vou facilitar o seu entendimento aqui. Hoje a gente vai falar sobre justiça eleitoral. A gente vai falar sobre um tópico inteiro do seu edital, então fica aqui, não vai ficar gravada essa live, então aproveita quem está aí se preparando para esse concurso. Eu acredito que o edital deve sair agora em agosto, então tá para sair. Presta atenção, não é tão difícil assim. A gente vai sempre concentrar na resolução de questões, sempre. Hoje tem bateria de questões e eu sempre vou fazer isso com vocês. E eu faço isso com a minha metodologia. Vocês já sabem como que a metodologia funciona. Eu encaixei todas as questões de prova ao longo de um texto, né, gente? Um texto fininho, tá vendo? São poucas páginas que respondem a todas as questões de prova dos últimos anos, ou seja, esse conteúdo aqui abrange tudo que você precisa para conquistar a aprovação. Só que como que a gente vai estudar? Você já sabe que tudo que está em verde responde a 100 questões de prova. Tudo que está em amarelinho responde a 200 questões de prova. E o que está em vermelho a mais de 300 questões. Então eu já te mostro, né, página a página, através das cores, eu te mostro o que é mais cobrado. E como que você vai estudar? Terminou de ler essa página, digamos que você estudou essa página aqui. Você viu que esse trecho aqui responde a 100 questões, esse a 200 questões e esse a mais de 300 questões. Terminou de ler essa página? Antes de virar para a próxima página, você vai aproximar o seu celular do QR Code de questões. E vão aparecer as questões de prova que são respondidas pelo conteúdo dessa página. Assim, o que você vai fazer? Você vai responder questões na hora. Você acessa o QR Code com o seu celular e vão aparecer na tela do seu celular as questões de prova que são respondidas por aquela página. Assim você aplica cada conteúdo na hora. Você o que? Memoriza muito mais. Já entende como que a banca cobra aquele conteúdo. Isso facilita, né, o seu entendimento e a sua memorização. Beleza, vamos entender um pouquinho sobre o que é a justiça eleitoral. Galera, justiça eleitoral. A justiça eleitoral, ela não tem corpo judicante próprio. Como assim? Justiça eleitoral é aquela justiça que vai julgar questões que envolvem direito eleitoral. E quando eu falo que ela não tem corpo judicante próprio, o que eu estou falando? Não existe concurso específico para juiz eleitoral. Não existe concurso específico para promotor eleitoral. Não existe. O que acontece então na prática? O juiz eleitoral é um juiz de direito que vai ser convocado, né, designado para atuar enquanto juiz eleitoral pelo prazo de 2 anos, que pode ser prorrogado por mais 2, né, gente? Pode ter uma nova convocação por mais 2 anos. Ou seja, quem vai atuar, né, julgando as questões que envolvem o direito eleitoral é um juiz da Justiça Comum que foi chamado para atuar enquanto juiz eleitoral. Então, o que você tem que lembrar? Não existe corpo judicante próprio na Justiça Eleitoral. Os juízes de direito vão desempenhar essas funções conforme convocação, conforme designação. Beleza. Não existe corpo judicante, mas existe corpo técnico. Como assim, prof? Existe técnico do TRE? Existe analista do TSE? Existe, são vocês no futuro. Eu vou aprovar como nenhum outro cursinho do país, viu, gente? A gente teve um resultado fantástico no INSS ano passado. A gente aprovou centenas de pessoas, um curso que é pequeno comparativamente com os outros cursos, mas a gente oferece o que nenhum outro cursinho do país oferece. Menos o que, gente?
Menor número de páginas, maior número de questões. Eu criei para vocês uma metodologia na qual você fica menos tempo assistindo um monte de videoaula que você vai esquecer, menos tempo lendo um monte de PDF que você não tem tempo para ler e vai esquecer também, mais tempo resolvendo o que, gente? Questões página a página, mais tempo fazendo o que é mais importante. Eu quero mostrar que é possível, através de uma linguagem super simples, cheia de exemplos, esquemas. Quem tem sabe que não existe nenhum material tão simples como esse no país, que comprovadamente responde a todas as questões de prova. Se você, porventura, achar uma questão de prova que não seja respondida pelo meu material, você ganha R$1.000. Ninguém nunca ganhou, porque não existe. Não existe, ou seja, tá tudo aqui. Vamos entender, então, como é que funciona? Justiça eleitoral não tem corpo judicante próprio, mas tem corpo técnico. Tem analista do TSE? Sim. Tem técnico? Também. Ou seja, existe um corpo de servidores que vão atuar, né, que vão desempenhar essas funções com estabilidade, correto? Que é o que vocês vão conquistar daqui a pouquinho? Claro. Mas o que tange aí as funções de julgar, né? O corpo judicante não é próprio da Justiça Eleitoral. O juiz de direito vai ser convocado para atuar enquanto juiz eleitoral durante aquele prazo. Entendido isso, como é que funciona essa Justiça Eleitoral? Gente, eu tenho o Tribunal Superior Eleitoral no topo da hierarquia. Abaixo eu tenho os tribunais regionais eleitorais, que são os tribunais dos estados. Abaixo dos tribunais regionais eleitorais, eu tenho juízes eleitorais e as juntas eleitorais. Essa é a hierarquia da Justiça Eleitoral. Lembrando que a gente tem um TRE para cada estado. E vocês vão entender as competências, né, as competências desses órgãos. Primeiro ponto que eu quero falar com vocês, que é questãozinha de prova, sabia? A Justiça Eleitoral, ela tem várias funções, ela desempenha várias funções, né? Um tribunal regional eleitoral desempenha a função aí do judiciário, a função típica do judiciário, que é de julgar, sim. Mas esse mesmo tribunal, ele também administra. Claro, administra o pessoal que está lá trabalhando, administra as férias daqueles servidores, administra aquele local? Claro que sim, desempenha funções administrativas e também vão desempenhar funções parecidas com as funções do legislativo. Um tribunal pode editar uma portaria, uma resolução sobre o seu funcionamento, uma regra? Claro que pode. Então, a gente tem que a Justiça Eleitoral também desempenha uma função o quê? De normatizar, de elaborar as normas acerca do seu funcionamento. E uma quarta função, que é a função consultiva. Se porventura um partido político está na dúvida se ele pode ou não pode fazer aquela determinada conduta, ele pode enviar uma consulta para a Justiça Eleitoral e a Justiça Eleitoral vai responder aquela consulta? Vai. Então você vai lembrar que existem essas 4 funções que são desempenhadas pelos órgãos da Justiça Eleitoral. Vamos entender como é que funciona o TSE, pessoal. Qual que é a composição do TSE? Quem que tá lá? 3 ministros do STF compõem o TSE, 2 ministros do STJ e 2 advogados com notável saber jurídico. Essa é a composição do TSE. Prof, quer dizer que os ministros do STF, 3 deles também atuam no superior, no Tribunal Superior Eleitoral? Sim, 3 ministros do STF. Professora, mas enquanto eles são ministros do TSE, eles deixam de atuar como ministros do STF? Não, eles cumulam as funções. Eles vão acumular as funções. Professora, como é que funciona isso? 3 ministros do STF, gente, são escolhidos por voto secreto entre os ministros do STF. 2 ministros do STJ, os próprios ministros do STJ escolhem quais serão esses 2 ministros do STJ que vão fazer parte do TSE. E 2 advogados de notável saber jurídico. O presidente da República escolhe e vai nomear esses advogados dentro de uma lista sextupla elaborada pelo STF. Então o STF elabora uma lista, né, desses advogados e o presidente da República escolhe e nomeia 2, tá bom? Essa é a composição do TSE. Tem que decorar? Tem que decorar. Tem que decorar sim. Vamos entender então agora a composição dos TREs. O que acontece, gente? Quando eu falo de TSE,
Eu lembro que é Tribunal Superior Eleitoral. Eu lembro que a atuação do TSE é em âmbito nacional. Então o TSE vai cuidar de quê? Das eleições de presidente, vice-presidente da República, das questões que envolvem o âmbito nacional, né? Correto? Diretório Nacional de Partido Político, registro de candidatura aí de presidente, de vice-presidente, isso tudo é atribuição do TSE. A gente vai falar isso com mais cuidado, com mais atenção. O TRE, por sua vez, olha só o nome, Tribunal Regional Eleitoral. Ele atua em âmbito regional. Qual que é o âmbito regional? O âmbito daquele estado, correto? Por isso que o TRE vai cuidar aí das eleições de governador, eleições de deputado, eleições de senador, questões que envolvem aquela região, beleza? Qual que é a composição do TRE, pessoal? 2 desembargadores do TJ, 2 juízes escolhidos pelo respectivo Tribunal de Justiça, 2 advogados com notável saber jurídico e 1 juiz do TRF, que tem o quê, gente? Sede na capital do estado. Essa é a composição do TRE. Tá vendo que agora eu tô falando de desembargador, de juiz, porque eu tô falando da segunda instância da Justiça Eleitoral. Isso tem que decorar? Tem que decorar. Tem que decorar, vou dar pra vocês alguns macetes, então fica até o final. E por fim, lá embaixo, né, eu tenho aqui o TSE, tenho os tribunais regionais eleitorais e abaixo eu tenho os juízes eleitorais. Juiz eleitoral, como eu falei com vocês, é um juiz de direito que foi o quê, gente? Foi convocado para exercer temporariamente, né, pelo prazo de 2 anos, que pode ser prorrogado por mais 2, a função de juiz eleitoral. O juiz eleitoral vai atuar na primeira instância. Então ele vai cuidar das questões locais, né? Eleição de prefeito, de vereador, questões locais. Como é que funciona, prof? Quando a gente fala aqui de juiz eleitoral, como é que funciona essa divisão, por exemplo, das zonas eleitorais, locais de votação, sessão eleitoral? O que é isso mesmo? Pessoal, por exemplo, zonas eleitorais. O estado de na cidade de São Paulo existem 72 zonas eleitorais, né? Existem vários locais de votação. Você entra em uma escola para votar, não é verdade? Numa repartição pública para votar. Isso é o que? O local de votação. E a sessão de votação é aquela sala da escola que você entra para votar, tá bom? Isso é assim que vai funcionar. Prof, junto com o juiz eleitoral, eu sei que existe uma junta eleitoral. Junta eleitoral formada por 2 ou 4 cidadãos, pessoal. Uma junta eleitoral que vai cuidar também das questões que envolvem as eleições locais, né? As eleições locais, quando eu falo de eleição de prefeito, eleição de vereador. Prof, quem pode ser membro da junta eleitoral? Isso tem que decorar. Pessoal, tudo que tem que decorar eu coloco um esquema para vocês, viu? Para facilitar. E sempre coloco aqui um exemplificando. Olha só, vamos ler esse exemplificando aqui. Eu tô falando, o juiz-presidente não será obrigatoriamente um juiz eleitoral, pois as juntas eleitorais não são coincidentes com as zonas eleitorais. Como assim? Exemplificando, sessão eleitoral é o local onde os eleitores votam. Geralmente está instalado o quê? Numa escola, em outros espaços públicos. Zona eleitoral é a divisão territorial estabelecida pelo Tribunal Regional Eleitoral que estabelece quais serão as zonas eleitorais, essa divisão, para facilitar a organização das eleições. E a fiscalização do processo eleitoral em uma determinada região. E junta eleitoral é o órgão colegiado, que é esse órgão que é formado por um juiz de direito, 2 ou 4 cidadãos, órgão colegiado responsável por tomar decisões importantes durante o processo eleitoral no âmbito local, tá bom? Prof, quem é que pode ser membro, quem não pode ser membro da junta eleitoral? Quem tem interesse na eleição? Como assim? Candidato, esposa do candidato, pode ser da junta eleitoral? Não pode. Então, o candidato, familiar do candidato não pode. Além disso, quem trabalha na eleição, por exemplo, não pode participar da junta eleitoral, um policial, uma autoridade que trabalha no processo eleitoral. E parentes aí de qualquer grau ou colegas de trabalho, tá bom? Essa é a composição quando a gente fala de justiça eleitoral. Então, eu tenho aqui embaixo o juiz eleitoral, junto com esses 2 ou 4 cidadãos, né, formando essa junta eleitoral, que vão cuidar das questões que envolvem as eleições municipais, em âmbito local. Então, estou falando da eleição do prefeito, estou falando da eleição do vereador. O TRE está na segunda instância, Tribunal Regional Eleitoral, um para cada estado. Vai cuidar das questões regionais, das eleições regionais. Eu estou falando de eleição de governador, estou falando de eleição de deputado estadual, de deputado federal, tudo isso em âmbito que
regional, então, competência do TRE. TSE é última instância da Justiça Eleitoral, né, gente? Quando eu falo de última instância, o TSE vai cuidar das questões que envolvem a nação como um todo, as eleições que envolvem presidente, vice-presidente, questões relativas ao Diretório Nacional dos Partidos Políticos, que a gente vai entender como é que funciona essa divisão dos diretórios estaduais, nacionais. Calma que a gente vai falar muito sobre isso. Fundo partidário, vou falar muito sobre isso. Como eu falei com vocês, a Justiça Eleitoral desempenha essas 4 funções, né, gente? Função administrativa, função judicial, função normativa e função consultiva. O Tribunal Superior Eleitoral vai julgar? Vai. Função de realizar o julgamento, de julgar. Função do judiciário. O Tribunal Superior Eleitoral vai legislar, vai normatizar, vai poder elaborar portaria, resolução sobre o funcionamento do tribunal? Vai também. Essa é uma função parecida com a do legislativo, normatizar. O Tribunal Superior Eleitoral vai poder contratar, vai administrar ali aquele órgão? Vai também. Se administra, também desempenha função que é parecida, típica do executivo. Além disso, o Tribunal Superior Eleitoral também vai realizar uma função consultiva. Os partidos políticos podem enviar questionamentos para o Tribunal Superior Eleitoral? Claro que pode. E o Tribunal Superior Eleitoral vai o quê, gente? Vai responder aquelas consultas? Claro que vai. Vamos entender então quais são as competências do TSE, do TRE, das juntas eleitorais. Gente, isso despenca nas provas, olha só. Tá todo em amarelinho. Vocês já sabem que cada trecho em amarelo responde a 200 questões de prova. Terminou de ler essa página aqui? Antes de virar para a próxima página, aproxime o seu celular do QR Code questões e responda as questões de prova que cobram o conteúdo dessa página. Assim, gente, você não fica tanto tempo lendo sem entender nada. Lendo sem memorizar, não fica. Você fica mais tempo resolvendo questão de prova. Quando você resolve questão de prova, agora a gente tem comentários de todas as questões. Todas as questões de prova dos últimos anos estão encaixadas nesse material. Não existe questão de prova que não seja respondida por esse livro. Então não se preocupa. Lembrando que ainda tem novidade que a gente vai ainda liberar para vocês a legislação. Legislação explicada. Jesus, quando eu liberar isso, acho que vocês vão... Todo mundo, quem é meu aluno vai passar, porque com esse produto é a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, em toda a minha trajetória. Calma que tá chegando, calma que tá chegando. Vamos entender então, eu vou ler com vocês esse artigo, ele despenca nas provas, tem que decorar? Tem, mas não é só decorar de forma burra. Eu elaborei para vocês um exemplo para cada inciso, tá vendo? Exemplificando. Essa cor azul são dos exemplos. Com exemplos fica mais fácil, né? É muito difícil decorar a lei. Com exemplo fica fácil, vamos lá. Competência do TSE. Processar e julgar. Registro e cassação do registro de partidos políticos. Dos seus diretórios nacionais. Então, você criou um partido político. Prof, eu posso criar? Pode. A gente vai falar sobre isso. Você criou um partido político. Registro e cassação desse registro vai estar onde, gente? Lá no TSE. É lá no TSE, na última instância, olha só. E além disso, registro e candidatura dos candidatos à presidência, vice-presidência. Exemplificando, o TSE julga a candidatura de uma pessoa que quer ser o quê? Presidente da República em face aí de uma condenação de improbidade administrativa. Quem vai analisar essa pessoa pode ou não pode se candidatar a presidente? Quem vai fazer esse tipo de análise, quem vai julgar essa questão é o TSE. Eu tô falando de candidatura do presidente, é o TSE. Segunda competência aí, conflito de jurisdição entre tribunais regionais. Peraí. Essa ação, ela está sendo julgada pelo Tribunal Regional de São Paulo, mas ela é de competência do Tribunal Regional de Minas? Esse conflito de jurisdição, quem decide? O TSE, a última instância. Além disso, suspeição e impedimento dos seus membros. O que é isso? O juiz, gente, ele tem que ser imparcial. Se o juiz tem algum tipo de interesse na causa, já atuou naquele processo como advogado, uma das partes ali daquele processo é a esposa do juiz, é o filho do juiz. Aquele juiz o quê? Vai estar impedido, suspeito de atuar naquela causa, gente, porque ele tem interesses envolvidos, ele não vai conseguir ser imparcial. Então, qualquer tipo de suspeição ou impedimento dos seus próprios membros, esse ministro aí não pode julgar essa questão.
porque é o filho dele que é uma das partes naquele processo, correto? Então tá bom. Olha só, exemplificando, vou ler para vocês os exemplos que eu criei. Exemplificando, o magistrado está proibido de exercer suas funções em processos de que for parte, ou neles tem atuado como advogado. O juiz será considerado suspeito por sua parcialidade quando for amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes. Receber presente antes ou depois do processo, aconselhar uma das partes sobre a causa, tudo isso, que gente, muito suspeito, não é verdade? Beleza. Próxima competência. Os crimes eleitorais e os crimes comuns que forem conexos aos cometidos pelos próprios juízes. Ah, prof, então eu tenho um crime eleitoral que foi cometido por um juiz do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Quem vai julgar? O TSE. É o TSE que vai julgar, tá bom? Além disso, habeas corpus ou mandato de segurança em matéria eleitoral relativo a ato de quem? Relativo a atos do presidente, eu tô falando de TSE, presidente, ministros, que ministro também é o quê, gente? O ministro exerce uma função política? Sim. Por quê, professor? O ministro, a gente não elege o ministro. Eu sei que não é a gente que vai lá e escolhe, né? Não é a gente que, mediante o voto, que escolhe quem serão os ministros, não é. Quem escolhe é o presidente eleito. Mas o cargo de ministro é um cargo político. Por que é cargo político? É aquele cargo que, gente, da alta gestão do Estado, ligado às grandes decisões do Estado. Um ministro tem muito poder. Ele muda os rumos da economia de um país, não é verdade? Então o ministro também tem muito poder e exerce uma função política, tá bom? Beleza. Atos dos ministros do Estado e dos tribunais regionais. Então, tudo isso, competência do TSE. Reclamações relativas às obrigações impostas por lei aos partidos políticos. Ah, foi imposta por lei uma determinada obrigação, o partido político quer encaminhar uma reclamação à justiça. Quem vai analisar essa reclamação? O TSE, que é uma questão que envolve o quê? Muitos partidos políticos. Envolve o âmbito nacional como um todo. Eu estou falando de uma lei, eu estou falando de uma reclamação frente àquela lei, correto? É só você pensar assim, porque o direito é muito lógico. O direito, gente, não é justo. A justiça dos homens não é justa, mas a justiça de Deus... Se você faz a sua parte, você começa a gostar dessa matéria estudando de um jeito certo, gostoso, você vai começar a acertar as questões, você faz a sua parte, a aprovação vem. A justiça de Deus é que funciona, a justiça dos homens não funciona, mas o direito, ele é lindo. O direito é lógico, o direito faz sentido, é muito bem construído, o direito é perfeito. Então vamos entender aqui, por isso que é muito... Quando você entende a lógica da disciplina, fica mais fácil. E quando você faz muita questão, você entende, porque aí além dos exemplos te ajudarem, as questões, elas vão mostrar como que aquilo ali aparece na prova. Então leu essa página aqui, aproxima o celular do QR Code de questões e vão aparecer na tela do seu celular as questões de prova que são respondidas pelo conteúdo dessa página. Presta muita atenção nos destaques, porque a gente já mostra para você o que é mais importante. Além disso, impugnação, a apuração do resultado geral. Resultado de quê, prof? Das eleições para presidente e vice-presidente. Eu quero impugnar esse presidente, não, essa eleição aí, tem uma fraude nessa eleição. Quem que vai analisar isso e julgar isso? O TSE, quando eu tô falando de eleição de presidente e vice-presidente. Além disso, pedido de desaforamento dos feitos não decididos nos tribunais regionais. Eu tenho uma ação, um processo que não foi decidido por aquele tribunal regional do estado de Minas, dentro de 30 dias da conclusão do relator. E aí? E aí, gente, que aquela questão vai ser analisada pelo TSE, tá demorando, correto? Além disso, reclamações contra os seus próprios juízes, ação rescisória nos casos de inelegibilidade, desde que intentada dentro de 120 dias da decisão irrecorrível. O que é isso, gente? O que é ação rescisória? Ação rescisória é um tipo de ação judicial, gente, para desconstituir uma decisão que transitou em julgado. Então, foi tomada uma decisão, transitou em julgado, e aí... aquele advogado, né, vai ajuizar uma ação rescisória para desconstituir aquela decisão. Não cabe mais recurso, então a única chance que ele tem é essa ação rescisória e ele vai ter que demonstrar que aquela decisão, ela tem erros, vícios, né? Ela tem erros, vícios graves e ela deve ser desconstituída. Então, quando eu tô falando de uma decisão, por exemplo, do Tribunal Regional Eleitoral, pela inelegibilidade de uma determinada pessoa, de um determinado candidato, e aí, após aquela decisão transitada em julgado, dentro de 120 dias, o advogado daquele candidato fala, poxa,
Consigo demonstrar que essa decisão tem um vício grave. Vou ajuizar o quê? Uma ação rescisória. Temos fatos novos para demonstrar que essa decisão está viciada. Aí quem vai analisar? O TSE, tá bom? A última instância. Além disso, o TSE vai o quê, gente? Em regra, lembre-se que na Justiça Eleitoral, em regra, as decisões dos tribunais regionais são terminativas, né? Salvo quando cabe um recurso para o TSE. Quais são essas situações, prof? Em que cabe recurso para o TSE? Pessoal, quando a gente está falando de recurso especial, quando uma decisão do TRE foi elaborada, foi editada em desconformidade com expressa disposição da lei. Então, eu tenho um Tribunal Regional Eleitoral que editou uma sentença de um juiz do Tribunal Regional Eleitoral, de um ministro do Tribunal Regional Eleitoral, que foi o quê? Totalmente em desconformidade com a lei. Aí cabe o quê? Recurso especial para o TSE. Tô falando muito rápido? Me fala se eu tô falando muito rápido. Quando ocorrer divergência na interpretação da lei, eu tenho a decisão do TRE de São Paulo, mas o TRE de Minas entende de outra forma. Né? Aquela decisão está voltada, ele está ligada a uma interpretação de um dispositivo legal. Mas o TRE de Minas Gerais interpreta de outra forma aquele mesmo dispositivo. Quando existe essa divergência de interpretação, cabe recurso especial para o TSE. Além disso, recurso ordinário. Me fala se está rápido, né, gente? Sobre expedição de diplomas nas eleições federais e estaduais, gente, e quando denegarem habeas corpus ou mandato de segurança. Então você tem que lembrar o seguinte, me fala se tá rápido, tá bom? Me fala se tá rápido, se vocês estão com dúvida, tá bom? Galera, super produtiva essa live, super produtiva. Quando a gente estiver falando de Justiça Eleitoral, as decisões dos TRE são terminativas, salvo quando cabe recurso para o TSE. Quando cabe recurso, prof, eu estou falando de uma situação em que um TRE tomou uma decisão, né? Temos uma decisão de um juiz do TRE que é totalmente contrária a um dispositivo da lei. Cabe recurso para o TSE. Quando eu estou falando de uma decisão que decorre de uma interpretação de um TRE, mas que existe um outro TRE no Brasil que entende, né, que interpreta aquele dispositivo da lei de forma diferente. Aí eu tenho também possibilidade de interposição de recurso para o TSE, tá bom? Fica rápido quando eu empolgo, então é difícil, porque a gente empolga mesmo falando, porque, gente, quando a gente responde tanta questão, que assim, eu acho que eu sonho com as questões. Eu consigo falar com vocês assim, com certeza. Olha, vai chegando perto da prova, vai sair a cola da prova. Quem é meu aluno recebeu esse material, já recebeu, já tá estudando, porque tem que estudar agora. Tem que correr atrás do prejuízo, viu, gente? Tem que estudar agora. Receber esse material, tá estudando. Mas 30 dias antes da prova, eu libero a cola da prova. A cola da prova é literalmente a cola da prova. Quem estudou comigo no INSS aqui, tem alguém? Eu simplesmente, em coisa de... Gente, de todas as matérias do INSS, eu acho que era coisa de 50 páginas. Todas as questões, eu falei que elas iam cair. Depois eu fiz live falando, olha só, na cola da prova eu mostro o que vai cair na prova. Prof, mas como é que você mostra? É claro que uma coisa ou outra a gente nunca vai saber, mas as bancas repetem tanto. E aí eu fiz uma cola para a prova. Quem estudou a cola da prova ficou chocado. Então os meus alunos recebem, não comercializo isso depois, viu? Só os meus alunos recebem, ninguém mais vai receber. Prof, você vai vender depois a cola da prova? Não. Só os meus alunos. Não vou, tá bom? Isso é uma promessa. Então, quem já é meu aluno, fica tranquilo. Você vai ter nas suas mãos a cola da prova. Vamos entender. Além dessas competências, o Tribunal Superior Eleitoral, gente, também tem competências o quê? Administrativas e também competências ligadas a essa atividade normativa. Como assim, prof? Competência administrativa. O TSE tem um corpo de funcionários? Tem um corpo de analistas? Tem. Então o TSE tem que administrar as férias de um, que o outro vai tirar uma licença. O TSE também tem que realizar compra de material de escritório, aí vai ter que realizar um procedimento licitatório para comprar. Né? Então ele vai ter funções administrativas? Sim. Além disso, o TSE elabora o seu regimento interno. Regimento vem de regras. Ele elabora as suas regras internas. Elaboração de regras não é uma função normativa? Pois então,
também uma função que é muito parecida com a função do legislativo, de legislar. Isso tudo também é competência do TSE. Lembra que a Justiça Eleitoral exerce 4 funções. Função de o quê? De julgar, função de administrar, função de legislar, de elaborar normas e função consultiva, de responder às consultas, tá bom? Beleza, vamos falar agora sobre o TRE, competência do TRE. Olha aqui como é que tudo é lógico e tudo faz muito sentido. Vou falar de TRE porque eu tenho certeza que a competência do TRE vai cair. Esse artigo vai cair com certeza. Registro e cancelamento dos registros dos diretórios estaduais e municipais dos partidos. Agora eu tô falando de registro dos diretórios estaduais e municipais dos partidos políticos. Eu tô falando em âmbito regional, então eu tô falando o quê, gente? Os partidos políticos têm os seus diretórios estaduais e municipais, competência TRE. Bem como candidatos, registro de candidatos a governador, vice-governador, membros do Congresso Nacional, deputado federal, né, senador e Assembleia Legislativa. A gente também tem que ter deputado estadual. Tudo isso é competência do TRE, tá bom? Suspeição e impedimento aos seus membros, ao procurador regional e aos funcionários da sua secretaria, bem como juízes e escrivães eleitorais. Suspeição e impedimento, né? Os juízes têm que ser o quê? Imparciais. O julgamento ali dessas questões que envolve os membros do próprio TRE e os juízes eleitorais, quem vai analisar essa questão é o TRE. Essa é a competência do TRE. Calma que eu já respondo as perguntas de vocês. Crimes eleitorais cometidos pelos juízes eleitorais. Então, eu tenho um crime eleitoral cometido por um juiz eleitoral da primeira instância. Quem vai julgar? O TRE. Habeas corpus ou mandado de segurança em matéria eleitoral, contrato de autoridades que respondam perante os tribunais de justiça por crimes de responsabilidade. Então, habeas corpus e mandado de segurança quanto a atos do governador, do vice-governador, prefeito, estou falando em âmbito do TRE. Reclamações relativas às obrigações impostas por lei aos partidos políticos, também é uma competência do TSE. Pedido de desaforamento dos feitos não decididos pelos juízes eleitorais em 30 dias da sua conclusão para julgamento. Então, eu tenho um feito que foi distribuído para um juiz eleitoral 30 dias para a conclusão do seu julgamento e ainda não foi o quê? Não foi decidido por esse juiz. Aí a questão vai para o TRE. Galera, eu não vou conseguir, porque eu tô fazendo live agora de meia horinha. Eu vou tentar fazer todo dia para vocês. Essa live não vai ficar gravada. Quem aproveitou esse conteúdo. E quem ainda não faz parte do grupo de dicas gratuitas, entra agora. Como é que eu participo disso, prof? Você pode acessar o link da minha bio e participar do grupo de dicas gratuitas. Todo dia a gente manda pra vocês um monte de dica. Quem tá seguindo tá craque. Então aproveita, é gratuito. E amanhã, gente, vocês me pediram muito. A gente ia lançar hoje uma nova turma do Manual da Aprovação. Só que a gente fez um pré-lançamento para os nossos alunos. E nossos alunos antigos, né, que já tem... A gente que já foi aprovado no INSS, que agora quer passar nesse concurso, e poxa... E aí, esgotou as vagas. Esgotou as vagas, assim, em 1 hora. 1 hora. E aí a gente não lançou, né, para os alunos, para esses novos concurseiros que estão aí buscando, que querem muito material. Tive que me reorganizar, mobilizei outra gráfica, pedi para imprimir mais exemplares e amanhã... a gente vai liberar algumas vagas do material para o TSE unificado, gente. Amanhã, somente nos grupos. Eu não vou liberar em Facebook, em Instagram, em TikTok. Não vou liberar. Por quê? A gente não consegue atender a tantas pessoas. Nós recebemos em 1 hora. Gente, 1 hora, esgotar tudo. Foi uma loucura hoje. Mas a gente se organizou para conseguir atender vocês. Tem muita gente que quer muito essa ferramenta. Não existe outra ferramenta igual. Esse é o material de eleitoral, mas nós temos também o material de administrativo, de constitucional. Vou mostrar para vocês aqui. Material de constitucional, material de administrativo, todos com a mesma metodologia, né? Como é que funciona, prof? Começou a estudar esse material? Dá uma olhada no que é mais cobrado, o que tem mais chance de aparecer na sua prova. Dá uma olhada nas estatísticas. Depois eu mostro para vocês um cronograma de estudo para você esgotar o conteúdo de cada disciplina em 7 dias. O que você vai estudar em cada dia da semana para esgotar cada disciplina em 7 dias. O que acontece hoje? Hoje os cursinhos, gente, eles trabalham assim.
contrata professor e o professor ganha por hora-aula gravada, então o professor fica enrolando. O aluno perde muito tempo assistindo videoaula. Você consegue lembrar o que você viu na novela de ontem? No filme de ontem? Não consegue. Como é que você vai lembrar o que o professor falou na videoaula? A nossa memória é curta, né? 80% das coisas que eu falei aqui com você, você vai esquecer se você não focar no que é mais importante, que é a resolução de questões de prova. Qual foi o meu desafio, então? Eu passei a escrever um texto baseado nas questões de prova. O que eu fiz? Eu respondi, por exemplo, esse livro de constitucional, ele responde a 29 mil questões. O livro de administrativo a 53 mil questões. Eu respondi essas questões e eu fui percebendo que existem alguns conteúdos que são mais cobrados. E eu quis provar aquele princípio de Pareto, que 20% da matéria responde 80% das questões. Mas não se preocupa. Eu sei que parece fininho, mas não existe questão de prova que não seja respondida pelo livro. Não existe. Se você achar qualquer questão de prova dos últimos 10 anos que não seja respondida pelo meu livro, você ganha R$1.000. Pode falar isso na rede social, pode falar, achei uma questão. Ninguém nunca achou e nem vai achar. A gente fica dia a dia encaixando novas questões. Então, todas as questões são respondidas por esse material. O material, então, é fininho, feito para você esgotar a matéria em menos tempo. E como é que funciona? Começou a estudar um capítulo, antes de iniciar a leitura do capítulo, aproxima o celular do QR Code videoaula e vai aparecer uma videoaula que explica o conteúdo de cada capítulo. É uma videoaula só que te mostra totalmente, gente, o que? A lógica da disciplina para você entender aquele conteúdo. Mas o detalhe está no texto. Você já conhece o que é mais cobrado, os artigos mais importantes e você já sabe, tudo que está em verde responde a 100 questões de prova. Quem já tem material, me conta aí. Tudo que tem em amarelo a 200 questões e tudo que tem em vermelho a mais de 300 questões. Como que você vai estudar então? Ao invés de perder tempo com PDF de 1000 páginas, você vai ler essa página aqui e já vai aproximar o celular do QR Code de questões e vão aparecer na tela do seu celular as questões de prova que são respondidas pelo conteúdo dessa página. Assim você entende como que a banca cobra. Assim você consegue já o quê? Compreender aquele conteúdo. O que, gente? Ah, que bom que você... Todo mundo, quem tem? Não existe nada igual. Inclusive vocês podem fazer o download agora de 3 capítulos gratuitos que estão na bio. Corre e faz o download de 3 capítulos agora para você o quê, gente? Para você entender como é que funciona a metodologia. O texto é simples, é fácil, cheio de esquemas, macetes e todo colorido, já te mostrando o que tem mais chance de aparecer na sua prova. Sempre então, leu a página, responde questão. Se tá com dúvida em algum conteúdo, escuta a explicação em áudio aqui no topo dos... Que bom, querido, é perfeito mesmo. No topo de cada página a gente tem explicação em áudio, se você quiser essa explicação. Todos os capítulos funcionam dessa mesma forma. Há um grupo específico para quem adquiriu. Quando estiver chegando na prova, 30 dias antes da prova, a gente vai abrir um grupo específico. Todos os capítulos seguem essa mesma lógica. Mostram o que é mais cobrado, videoaula para vocês, texto todo colorido, com questões em cada página do material. E vocês vão conseguir adquirir amanhã com desconto esse material. E no final do livro, gente, o livro é todo dessa forma, olha. Todo colorido. Eu mostro pra vocês. Vocês gostam do Exemplificando? Me conta aí quem tem, o que vocês mais gostam? O que vocês mais gostam? Vocês gostam do Exemplificando? O que vocês mais gostam? Me responde aí. Do Exemplificando, o fato de que a escrita é muito simples, né? É muito difícil de entender os outros materiais, mas nesse aqui fica muito fácil. Então, me conta aí, o que vocês mais gostam? É os exemplos que eu crio, que fica mais gostoso de aprender. É a metodologia das cores, que já te mostro o que é mais importante. São as frases poderosas. O que vocês gostam mais? Eu coloco macete, esquema, coloco tudo para facilitar a vida de vocês, né? Para vocês facilitarem os exemplos, né, gente? Eu acho que o meu segredo, eu acho mesmo que o segredo é os exemplos. Mas me contem mais, gente, quero mais opiniões. O material é todo assim e no final do livro eu te mostro algo muito poderoso. As frases poderosas, gente, são as frases que respondem ao maior percentual de questões de prova. Por exemplo, essas frases respondem 83% das questões de prova sobre teoria do poder constituinte. Teoria do poder constituinte.
Então é o que você precisa estudar antes da prova. É o que você precisa estudar antes da prova. Tem muita gente que gosta dos áudios, né? E esses são os artigos mais cobrados de cada capítulo, correto? Então você consegue ver quais que são os artigos mais cobrados de cada capítulo e responder as questões de prova que cobram esses artigos da lei. Então eu já mostro pra vocês tudo isso, o material que tá no final, né, gente, do livro. Poxa, é uma ferramenta, assim, surreal de revisão para que você aí tenha um material pré-prova, uma coisa pra você aí gabaritar todas as questões. Ops, apareceu um filtro. Mas é isso, galera. Amei estar com vocês. Quem quiser amanhã aproveitar essa chance, a gente vai liberar somente vagas nos grupos, justamente porque aqui, quando a gente libera aqui no Instagram, é uma loucura, assim, uma loucura, e são muitas pessoas, e eu primo, né, gente, a gente tem um número muito grande de alunos, né, são mais de 28 mil alunos, mas a gente quer sempre trabalhar muito bem esses alunos, sabe? Eu quero realmente trabalhar muito bem com vocês. Então a gente não pode liberar aqui no Instagram, que seria uma loucura. Então quem quiser aproveitar, amanhã nós temos vagas pro Combo TSE, material de todas as matérias do edital. Prof, o edital ainda não saiu. Quando sair e precisar de alguma outra matéria que não está aí previsto no seu material, a gente vai ter complementação? Vamos complementar tudo. Então não se preocupa, vamos complementar tudo. E muito em breve eu venho com uma novidade inacreditável. A gente está fazendo uma análise da legislação que nenhum professor fez. O material chega em 7 dias. Eu sei que tem muita gente, ai, cadê o material? O que acontece, gente? Muitas e muitas vezes os pedidos eles estão muito além, né, do que a gente imaginava, né? É um material que ele traz muito resultado, e principalmente para quem nunca estudou direito, né? Ele é muito mais simples, de entender. Quem tem aí sabe. Então, o que acontece? A gente tem muito pedido, então se às vezes demora um pouquinho é porque a gente mobiliza a gráfica, a gente faz de tudo, mas agora esses novos materiais, hoje já foi contratada a gráfica pra gente conseguir lançar pra vocês amanhã. Então aproveita, vai ser somente nos grupos. Quem tá aí nos grupos? Me conta, quem já tá no grupo? Quem já tá no grupo aí? Me manda aí. Prof, eu tô no grupo, me manda pra eu ver. Vocês aproveitaram essa live? Muitas questões, hein, gente? Tenho certeza que uma questão sobre competência vai cair. Mas assim, é maravilhoso estudar dessa forma, porque até eu, gente, quando eu vejo que de fato a gente consegue mostrar, que bom que vocês estão no grupo, tão ótimo, vocês vão receber. Pessoal, quando eu vejo que a gente consegue mostrar pra vocês o que é mais cobrado, e aí aparece na prova, pessoal, não tem uma prova dos últimos 6 anos que a gente não tenha acertado as questões que seriam cobradas. Isso não é um achismo, não é... Sabe quando você vê um campeão da Olimpíada? Um campeão lá que é uma pessoa que ganhou, um grande atleta, ganhou. Ele não fala assim, tô tão surpreso, nossa, nunca imaginava. Ele não fala isso. Sabe por quê? Porque o sucesso, ele não é aleatório. O sucesso decorre de uma jornada. O sucesso não é aleatório. Você nunca vê uma pessoa, um campeão, não esperava, eu tive sorte. Não, porque não é questão de sorte. O sucesso nunca é aleatório. É uma jornada, é um caminho. Então, como a gente respondeu todas as questões de prova, como somos os únicos que fizemos isso, encaixamos em um texto, mostramos para você o que é mais cobrado, poxa, facilitamos o entendimento, criamos exemplos de tudo que é mais cobrado tem exemplo, para tornar, assim, um estudo gostoso, fácil. Esse trabalho, pra gente não é uma surpresa. Não é uma surpresa. Então, aproveitem, é amanhã que vocês têm chance de adquirir essa ferramenta. Olha todo mundo que tem a ferramenta, olha o que esse pessoal achou. Vocês vão aprender essa matéria e eu vou estar com vocês. Rumo à aprovação, mudança de vida, vamos fazer a nossa parte. Eu fiz toda a minha parte. Todo o meu esforço foi para tornar o mais simples e o mais fácil o entendimento desse conteúdo para vocês. Então agora faça a sua parte.
Aproveita a sua grande chance amanhã, 9 horas em ponto, tá bom? Beijinho, tchau, tchau!